Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição de número 10, que tem como título O Caminho através do Véu. O verso dessa semana está lá em Hebreus, capítulo 9, verso 24, e diz assim: Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém, no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Bem, durante a lição desse trimestre, nas últimas lições, principalmente, nós abordamos ali o ministério sacerdotal de Cristo Jesus, Cristo Jesus como sumo sacerdote. E aqui nesse verso 24 do capítulo 9 de Hebreus, nós temos o momento em que esse ministério sacerdotal ele inicia. Cristo ele veio a esse mundo, se fez homem, morreu por nós, ressuscitou e no momento da sua ascensão, então, quando ele se chega diante do Pai, no santuário celestial, como diz o verso, um santuário não feito por mãos humanas, mas figura do verdadeiro santuário, ele então inicia o seu ministério quando apresenta diante do Pai. Ele vai à presença do Pai e apresenta o sacrifício perfeito, o sacrifício superior que nós abordamos em lições anteriores, o sacrifício que justamente foi ali a apresentação do seu próprio sangue diante do Pai. E nesse momento, então, na ascensão de Cristo, nós temos o início do ministério sacerdotal de Cristo Jesus. E interessante que, justamente nesse momento, quando ele vai diante do Pai, apresenta o seu sacrifício perfeito, o sacrifício superior, o seu próprio sangue, esse momento abre um caminho, portanto, para que os seres humanos eles possam ser salvos. Esse é o momento que abre um caminho, Claro que se nós aceitarmos esse sacrifício por meio da fé. Então, o sangue de Cristo é capaz de salvar todos os seres humanos, mas nós precisamos aceitar esse sacrifício em nosso lugar, nós precisamos aceitar por meio da fé. Senão, nós não poderemos ser salvos, porque se nós não aceitamos esse sacrifício, nós precisamos morrer, nós precisaremos morrer pelos nossos pecados. Então, nós precisamos, por meio da fé, aceitar o sacrifício de Cristo Jesus em nosso lugar. Em Hebreus capítulo 12, verso 18 a 21, traz um tema, o apóstolo Paulo, o autor de Hebreus, ele traz uma temática que está lá em Êxodo, capítulo 19, lá do verso 9 até o verso 25. Justamente é o momento em que Moisés ele recebe instruções de Deus para orientar o povo a se prepararem para terem um encontro com Deus no Monte Sinai. Então, Moisés ele recebe instruções de Deus, repassa essas orientações para o povo, e o povo deveria realizar ali uma série de preparações, preparativos para ter esse encontro com Deus. E interessante que nesse momento, o povo ele tem medo. O povo ele apresenta um medo de se encontrar com Deus. Veja que o pecado ele faz com que nós tenhamos medo de ter esse encontro com Deus. Só percebemos desde o início do pecado, no primeiros seres humanos que pecaram nesse mundo, Adão e Eva, após o pecado, o que eles fazem? Eles se escondem de Deus, eles têm medo de se encontrar com Deus, eles não querem se encontrar com Deus porque têm medo. E aqui o povo de Israel, após ali o Moisés dar essas instruções para o povo ele aparenta ter medo de ter esse encontro com Deus. A lição ela aborda esse medo relacionando a uma falta de fé desse povo. A falta de fé traz esse medo. Justamente a falta de fé ela vai quebrando esse relacionamento com Deus, e essa quebra desse relacionamento faz com que nós tenhamos medo de se encontrar com Ele, e a gente acaba não desejando ter esse encontro por termos medo então de estarmos com o nosso Deus. E nós percebemos nesse contexto que logo depois, um pouco depois, o povo ele apresenta ali uma apostasia. Lembre que pouco depois o povo ele vai criar um bezerro de ouro, vai criar um novo Deus para eles. Veja que essa falta de fé que faz com que esse relacionamento dos seres humanos com Deus ele seja quebrado, seja distanciado, melhor dizendo. A gente vai se distanciando cada vez mais do nosso Criador por conta dessa falta de fé. E chegou no momento onde esse povo apresenta uma apostasia, cria um novo Deus para eles, cria um bezerro de ouro. E justamente Paulo está trazendo para esse povo, para essas pessoas, esses cristãos ali nesse momento, essa história, esse contexto,
para justamente mostrar o contraste entre o Sinai, que é esse contexto que ele traz, e Sião, né? Sião, que justamente seria aqui a Jerusalém celestial. No Sinai, o povo ele teve medo, porque se recusou a ouvir a voz de Deus. E em Sião, na Jerusalém celestial, é onde nós podemos, por meio da fé, nos chegar a Deus. E justamente no verso 25, veja a advertência que Paulo traz a esse povo cristão, no verso 25 do capítulo 12 de Hebreus, diz: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, falando lá do passado, as pessoas que se recusaram a ouvir ali as instruções, se recusaram a ouvir a voz de Deus, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, né? Agora nós temos um sacerdote que está no santuário celestial, nos advertindo diretamente dos céus. E justamente essa é a advertência, né? Não deixe de ouvir a voz de Deus. Não se recusem. Não se recusem a ouvir, porque senão vocês vão acabar igual lá o povo de Israel lá atrás, que acabou em apostasia, criando um novo Deus para eles. Por quê? Se recusaram a escutar, se afastaram de Deus. E como eu falei, a lição, ela nos mostra, né, que a falta de fé, ela vai levando, vai minando esse relacionamento com o nosso Criador. Que nós possamos, então, trabalhar a nossa fé, trabalhar a fé na nossa vida. Lembre que nós falamos aqui no início da lição. A fé, por meio da fé, é que nós devemos aceitar o sacrifício de Cristo Jesus em nosso lugar. Essa é a única maneira dos seres humanos serem salvos. Então perceba que a fé ela tem uma função toda importante, especial dentro do contexto da redenção, do plano de salvação. Né? E justamente a falta de fé leva a um rompimento completo, cada vez mais, né, um afastamento completo do nosso Criador, e que possamos então trabalhar a fé na nossa vida, aceitar o sacrifício de Jesus por meio da fé, para que possamos, por méritos dele, alcançar a salvação, né? E que nós não permitamos que a falta de fé nos afaste completamente do nosso Deus, ao ponto de nós sofrermos apostasia, a ponto de nós não querermos nos encontrar com ele, a ponto de nós não escutarmos mais a sua voz. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê no próximo estudo. Até lá.